Corpus Christi. Corpus Christi, expressão latina que significa corpo de Cristo, é uma festa que celebra a presença real e substancial de Cristo na Eucaristia. É realizada na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que, por sua vez, acontece no domingo seguinte ao de Pentecostes. É uma festa de preceito, isto é, para os católicos, é de comparecimento obrigatório participar da missa neste dia, na forma estabelecida pela Conferência Episcopal do país respectivo. A procissão pelas vias públicas, quando é feita, atende a uma recomendação do Código de Direito Canônico, Cânone 944, que determina ao bispo diocesano que a providencie, onde for possível, para testemunhar publicamente a veneração para com a Santíssima Eucaristia, principalmente na solenidade do corpo e sangue de Cristo. É recomendado que nestas datas, a não ser por causa grave e urgente, não se ausente da diocese o bispo. Cânone 395. A origem da solenidade do corpo e sangue de Cristo remonta ao século XVIII. A Igreja Católica sentiu necessidade de realçar a presença real de Cristo todo no pão consagrado. A festa de Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV com a bula Transiturus, de 11 de agosto de 1264, para ser celebrada na quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade, que acontece no domingo depois de Pentecostes. Fonte Wikipédia. A lenda. O Papa Urbano IV foi o cônego Tiago Pantaleão de Troyes, arcediago do cabido diocesano de Liege, na Bélgica, que recebeu o segredo das visões da freira agostiniana Juliana de Montcornillon, que exigiam uma festa da Eucaristia no ano litúrgico. Conta a história que um sacerdote chamado Pedro de Praga, de costumes irrepreensíveis, vivia angustiado por dúvidas sobre a presença de Cristo na Eucaristia. Decidiu então ir em peregrinação ao túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo em Roma para pedir o dom da fé. Ao passar por Bolsena, Itália, enquanto celebrava a Santa Missa, foi novamente acometido da dúvida. Na hora da consagração veio-lhe a resposta em forma de milagre. A hóstia branca transformou-se em carne viva, respingando sangue, manchando o corporal, os sanguíneos e as toalhas do altar, sem, no entanto, manchar as mãos do sacerdote, pois a parte da hóstia que estava entre seus dedos conservou as características de pão ázimo. Por solicitação do Papa Urbano IV, que na época governava a Igreja, os objetos milagrosos foram para Orviedo em grande procissão, sendo recebidos solenemente por sua santidade e levados para a Catedral de Santa Prisca. Esta foi a primeira procissão do corporal eucarístico. A 11 de agosto de 1264, o Papa lançou de Oviedo para o mundo católico, através da bula Transiturus do mundo, o preceito de uma festa com extraordinária solenidade em honra do corpo do Senhor. A festa de Corpus Christi foi decretada em 1264. O decreto de Urbano IV teve pouca repercussão porque o Papa morreu em seguida, mas se propagou por algumas igrejas, como na Diocese de Colônia, na Alemanha, onde Corpus Christi é celebrada desde antes de 1270. A procissão surgiu em Colônia, difundiu-se primeiro na Alemanha, depois na França e na Itália. Em Roma é encontrada desde 1350. A Eucaristia é um dos 7 sacramentos e foi instituído na última ceia, quando Jesus disse: "Este é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim." Porque a Eucaristia foi celebrada pela primeira vez na Quinta-feira Santa, Corpus Christi se celebra
sempre numa quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. Corpus Christi é celebrado 60 dias após a Páscoa. Em muitas cidades portuguesas e brasileiras é costume ornamentar as ruas por onde passa a procissão com tapetes de colorido vivo e desenhos de inspiração religiosa. Esta festividade de longa data se constitui uma tradição no Brasil, principalmente nas cidades históricas, que se revestem de práticas antigas e tradicionais e que são embelezadas com decorações de acordo com os costumes locais. Em Pirenópolis, Goiás, é uma tradição os tapetes de serragem colorida e flores do cerrado cobrindo ruas por onde passa-se a procissão de Corpus Christi. Também enfeitam-se 5 altares para adoração do Santíssimo Sacramento e execução do cântico latino Tantum Ergum Sacramentum. Esta procissão é acompanhada pela Irmandade do Santíssimo Sacramento e pela orquestra de coral Nossa Senhora do Rosário. É neste dia que o Imperador do Divino recebe a coroa para a realização da festa do Divino de Pirenópolis no ano seguinte. Em Castelo, no estado do Espírito Santo, as ruas são decoradas com enormes tapetes coloridos formados por flores, serragem colorida e grãos. Em São Paulo, o município de Matão é famoso por seus tapetes coloridos feitos de vidro moído, serragem e flores que formam uma cruz no centro da cidade. A cidade de Mariana, Minas Gerais, comemora a festa de Corpus Christi, enfeitando as pinturas. Jaguariúna, São Paulo, Santo André, São Paulo, Santana de Parnaíba, São Paulo, São Joaquim da Barra, São Paulo e Jacobina, Bahia, também seguem o mesmo estilo. As ruas ao redor da matriz são enfeitadas com serragem, raspa de couro, areia colorida, tudo que a criatividade proporciona para este dia santo. Em Caieiras, São Paulo, a juventude da cidade promove com sua criatividade tapetes que se estendem no trajeto da procissão deste solene dia. Desde a Igreja Matriz de Santo Antônio até a Igreja de São Francisco de Assis, este trabalho dura 12 horas e é comemorado com a procissão luminosa em torno ao Santíssimo Sacramento. Em Porto Ferreira, São Paulo, a festa tem como finalidade a partilha em comunhão com as 3 paróquias da cidade. É arrecadado alimentos que vão servir para os enfeites nas ruas por onde o Santíssimo Sacramento irá passar, e após a solenidade serão doados a famílias que são assistidas por pastorais como a Pastoral da Criança e Pastoral da Saúde, que realmente necessitem. Esta iniciativa perdura desde 2008. Em todas as 20 dioceses de Portugal, fazem-se solenes procissões a partir da Igreja Catedral, tal como em muitas outras localidades que são muito participadas. Estas procissões atingem o seu esplendor máximo em Braga, Porto e Lisboa. Ordenada por Dom Diniz, a festa do Corpus Christi começou a ser celebrada em 1282, embora haja referência à sua comemoração desde os tempos de Dom Afonso III. Em Portugal, a festa de longa tradição era antigamente celebrada com danças, folias e procissões em que sagrado e profano se misturavam. Representantes de várias profissões, carros alegóricos, diabos, a serpe, a coca, gigantones, ao som de gaitas de fole e outros instrumentos desfilavam pelas ruas. Das danças dos ofícios, em Penafiel, ainda se celebra o baile dos ferreiros, o baile dos pedreiros e o baile das floreiras.
Esta celebração tem uma conotação muito forte no Minho, particularmente em Monção e Ponte de Lima. Em Ponte de Lima, a tradição do Corpo de Deus perdura já há vários séculos. O Corpo de Deus é celebrado no 60º dia após a Páscoa, ou mais corretamente na quinta-feira que se segue ao domingo da Santíssima Trindade, que por sua vez é o primeiro domingo a seguir ao Pentecoste, seguindo a norma canônica. A diferença prende-se no fato de, no dia posterior ao feriado nacional, se realizar uma celebração própria e exclusiva da vila, tendo sido decretada desde 1977 feriado para todos os limianos. As celebrações do Corpo de Deus realizam-se durante todo o dia, sendo os limianos presenteados com uma procissão da parte da manhã, outra parte da tarde em volta da vila e uma missa para todos os habitantes do concelho no próprio dia, sempre ao meio-dia, 12 horas, na Igreja Matriz. Em Braga, é também tradição desde 1923 a presença maciça de escuteiros do Corpo Nacional de Escutas, Escutismo Católico Português, pois foi nessa procissão que os mesmos se apresentaram em público naquele ano. Fonte Wikipédia. Dizem, como registrado na Wikipédia, que na hora da consagração veio-lhe a resposta em forma de milagre. A hóstia branca transformou-se em carne viva, respingando sangue, manchando o corporal, os sanguíneos e as toalhas do altar, sem, no entanto, manchar a mão do sacerdote, pois a parte da hóstia que estava entre seus dedos conservou as características de pão ázimo. Por solicitação do Papa Urbano IV, que na época governava a Igreja, os objetos milagrosos foram para Orviedo em grande procissão, sendo recebidos solenemente por sua santidade e levados para a Catedral de Santa Prisca. Se alguém atualmente for a essa catedral para ver esses objetos milagrosos, certamente deverá haver uma explicação de que eles desapareceram milagrosamente também, assim como outros prodígios do passado não deixaram quaisquer vestígios que pudessem atestar sua realidade. Assim se formam os milagres.